Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube Descomplicando RLM com Vaguinho. Tudo em paz aí com vocês? Espero que sim, espero que eu esteja te ajudando bastante a aprender matemática. Essa é a nossa ideia. Bem, o que acontece? A partir de hoje eu estou aqui no estúdio e vim gravar uma série de vídeos de um conteúdo bastante importante. Não tão simples, um pouquinho complexo, porque ele é grande, ele tem muito detalhe, que é trigonometria, certo? Então sejam bem-vindos ao estudo da trigonometria. É importantíssimo para alguns concursos públicos, para vestibular, com certeza absoluta. Vai ter uma questão de trigonometria no teu vestibular e no Enem também, tá? Tradicionalmente o Enem traz questões de trigonometria. Então vamos juntos, vamos do início, vamos passo a passo até a gente chegar na parte mais complexa, tá certo? Um grande erro dos estudantes é querer começar a estudar lá pelo mais difícil e aí você deixa lacunas, certo? E faz com que você não aprenda ou que impeça a tua aprendizagem de qualidade lá na frente. Então, o que a gente vai fazer? A metodologia certa. Começar da parte mais simples do assunto e aí, vídeo após vídeo, a gente vai evoluindo aqui na trigonometria, certo? Vai dar certo, não tenham dúvidas disso. O nosso vídeo de hoje é a trigonometria no triângulo retângulo. Gente, a trigonometria ela surge da necessidade que o homem teve de relacionar ângulo a medidas inacessíveis, tá? E aí o homem utilizou o triângulo retângulo como ferramenta para poder chegar nisso aí. Lembrando que a trigonometria ela não se restringe ao triângulo retângulo. A trigonometria ela pode ser entendida e estudada também no ciclo trigonométrico, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Então, nesse vídeo de hoje, o que a gente vai estudar? Trigonometria, ok, mas especificamente no triângulo retângulo. É um conteúdo muito utilizado nas áreas de engenharia, tá? Quando você estuda topografia, principalmente, e você quer chegar a distâncias inacessíveis, tá? Distância, largura de um rio, a distância de um rio até uma montanha que você não conseguiria medir, tá? De forma convencional. Aí os caras vão lá, fazem o quê? Colocam um aparelho para fazer a medição de ângulos e aí utilizam a trigonometria, tá? O teodolito, tá? Esqueci, mas lembrei do nome do aparelho. Coloca lá o teodolito e faz a medição necessária, tá? É muito importante para a turma da engenharia, e aí eu digo assim, esse é um conteúdo que você não encontra no supermercado. Eu não vou encontrar um seno e cosseno no supermercado. Para que estudar esse assunto, Vaguinho? Você não vai encontrar no supermercado. Mas se você está dentro do supermercado, se você tem pontes hoje, se você tem roda gigante, se você tem as coisas organizadas na vida, é porque alguém utilizou isso aqui e deixou essa contribuição aí para a vida da gente, tá? Para deixar nossa vida mais confortável. Então, muitas vezes esse assunto a gente não consegue ver a aplicação dele direta no meu cotidiano de forma... eu não consigo visualizar objetivamente. Mas esse conteúdo certamente foi utilizado por alguma área do conhecimento, tá certo? Para deixar minha vida mais confortável. A trigonometria tem aplicação até na medicina, tá? Quando você vê aqueles gráficozinhos lá, tá? A pessoa na UTI, né? O gráficozinho ali é pura trigonometria, tá? A senoide, a cossenoide. Enfim, abra o coração para a trigonometria, porque a gente precisa desse assunto. Galera, então, trigonometria no triângulo retângulo. O que eu vou fazer? Primeira coisa, precisamos relembrar o que é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Tá aqui, galera, tá? Olha aqui o ângulo de 90 graus. O ângulo reto. Então, esse triângulo é chamado de triângulo retângulo, certo? E aí, o seguinte, no triângulo retângulo tem... nomes específicos para os lados. Esse lado aqui que está oposto, tá vendo? Oposto ao triângulo, ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. É o maior lado e é o lado que está oposto ao ângulo reto. Os outros dois lados são chamados de catetos. Então aqui você tem um cateto e aqui você tem um cateto. Essa nomenclatura aparece com muita força aqui na trigonometria. Cateto, cateto e hipotenusa. Bem, eu destaquei aqui dois ângulos, gente, que é o ângulo alfa, que é esse aqui, e aqui nós temos o ângulo beta, tá? Lembrando, alfa mais beta são complementares, vocês concordam comigo? Por quê? Nós sabemos que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é igual a 180.
Se você já tem 90, que é o ângulo reto, tá? Vértice em C. Então os outros dois juntos, eu não sei quanto medem, mas eu sei que os dois juntos somam 90. Aí são chamados de complementares, tá? Beleza. Ó, uma coisa que eu já posso dizer de cara aqui. Em algumas situações eu vou lançar mão do Teorema de Pitágoras, tá? Para que serve o Teorema de Pitágoras, entre outras aplicações? É quando o autor te dá dois lados e pede um terceiro. Ele te dá dois catetos e pede a hipotenusa, ou ele te dá a hipotenusa e um cateto e pede o outro cateto. Você pode aplicar o Teorema de Pitágoras, fica ligado, viu? O que Pitágoras provou pra gente? Que em qualquer triângulo retângulo, a hipotenusa, que nesse caso aqui é C, ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, fica ligado nisso aí. Tem uma coisa que eu vou usar muito agora no próximo slide e que tem gente que tem dificuldade, tá? E eu vou ajudar essas pessoas agora. É entender o que é cateto oposto e o que é cateto adjacente. Bora aprender isso aqui antes de ir para o outro slide? Gente, eu quero que vocês achem para mim o cateto oposto a alfa. E eu quero que vocês falem para mim também quem é o cateto adjacente a alfa, tá? Para dizer quem é cateto oposto e cateto adjacente, eu preciso focar em um ângulo. Só vai rolar se eu tiver um ângulo. E o ângulo que eu quero que vocês foquem é esse aqui, o ângulo alfa. Vamos nessa. Quem é o cateto? Porque são dois catetos. Cateto, cateto. Quem é o cateto que está oposto do outro lado de alfa? E aí você olha para cá, é aqui, ó. É o cateto A. Certo, galera? Então, se eu pedisse aqui numa questão qualquer, quem é o cateto oposto a alfa? A alfa está aqui, cateto oposto é A. E quem é o cateto adjacente a alfa? Adjacente você pode entender como colado. Então, o cateto que está colado, coladinho aqui no alfa é o cateto B. É bom revisar isso aí, viu, galera? Porque a gente pode precisar no próximo slide. Então, a gente falou um pouquinho aqui sobre o triângulo retângulo. Dito isso, eu vou agora para as famosas razões ou relações trigonométricas. Muito importante que vocês entendam isso aqui, tá? As razões. E essa palavra razões tem um significado. Tem um porquê se chamar razões trigonométricas no triângulo retângulo. Bem, para explicar isso para vocês, aqui no canal eu não tenho como demonstrar, porque demoraria muito tempo para provar as fórmulas, então eu sempre fico buscando alguns mecanismos de explicar, de fazer com que as coisas façam sentido, desculpa a redundância, para vocês, sem necessariamente demonstrar. Que é o seguinte, eu vou tentar fazer uma coisa aqui, ó. Eu quero que vocês analisem comigo dois triângulos aqui, tá? Um triângulo grandão e um triângulo menor. Só que esses dois triângulos, galera, eles são semelhantes. Nós já estudamos aqui no canal que são triângulos semelhantes. Vocês podem ver na aula de triângulos. São triângulos semelhantes, são aqueles triângulos que têm ângulos respectivos iguais e lados proporcionais, tá? É isso que são triângulos semelhantes. Então, nesse triângulo menor, eu tenho o cateto oposto aqui 5, o cateto oposto a 30 é 5 e a hipotenusa aqui é 10. Já nesse outro grandão, eu vou ter aqui o cateto oposto 15 e a hipotenusa de 30, tá certo? São ângulos diferentes, são ângulos iguais em diferentes triângulos. Aí eu quero que vocês façam o seguinte para mim agora. Eu quero que vocês dividam o cateto oposto pela hipotenusa nas duas situações, tá bom? Nos dois triângulos. Bora. Cateto oposto de 5, o cateto oposto é 5. E a hipotenusa aqui é 10, tá? 10. Aqui tem um ângulo reto. Aqui também. 5 sobre 10. Já no triângulo maior, a gente tem cateto oposto de 30, 15, e a hipotenusa vai ser 30. Nos dois casos, se eu dividir, vai dar meio, e se eu dividir aqui 15 por 30, vai dar também meio, tá? Gente, esse valor é constante. Os matemáticos conseguiram provar que se você dividir sempre o cateto oposto de um ângulo pela hipotenusa desse ângulo, em qualquer triângulo vai dar a mesma coisa. E isso que eu acabei de fazer aqui nada mais é do que o seno, tá? O seno de 30. Então, a partir de agora, nós vamos revisar as razões trigonométricas. Por que o nome é razão?
justamente por causa da questão da divisão, tá? Razão é porque está relacionado à divisão. Razão, divisão. Então vamos lá. O que é o seno de um ângulo? Seno, galera, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Então, por exemplo, vamos focar aqui nesse alfa. Olha aqui para o alfa. Se eu quiser calcular o seno de alfa que eu coloquei aqui, tá vendo? Eu vou pegar o cateto oposto a alfa, que é quem aqui? A, tá vendo? A, e dividir pela hipotenusa, que é C. Então vai ficar A sobre C. Essas razões trigonométricas são mega importantes para você descobrir medidas em triângulos. É para isso que elas servem. O autor vai te dar um ângulo, vai te dar uma medida e vai te pedir para descobrir outra medida. É assim que a gente vai utilizar essas relações trigonométricas, essas razões trigonométricas. Certo, tá aí o seno. Agora, o que seria o cosseno? Cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Galera, então, a diferença é que o seno você pega o cateto oposto, já o cosseno você pega o cateto adjacente. Tá aqui, ó, cosseno de alfa. Então, cosseno de alfa é cateto adjacente, que é B, tá? Dividido pela hipotenusa. E por último, tangente. Tangente vocês vão relembrar, vocês vão decorar lembrando de um famoso refrigerante que é a Coca, tá? Coca, Coca. O que é Coca? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Foca aqui no ângulo alfa. Então, o cateto oposto é A e o cateto adjacente B. Então, tangente é A sobre B. Já já eu mostro a vocês para que isso serve. Mas o que eu quero deixar claro, eu não quero sair desse vídeo sem que fique claro, é que essas razões trigonométricas são constantes. Se você aplicar o seno ou o cosseno à tangente de 30 graus num triângulo pequeno, ela vai dar meio, o seno. Se for um triângulo super maior, tá? Mas se o ângulo continuar sendo de 30, vai dar a mesma razão trigonométrica, vai dar o mesmo meio, tá bom, galera? Bem, isso é importante que eu falei. Nessa coluna de cá eu fiz o seno, cosseno e tangente, só que desse ângulo. Agora algumas coisas eu queria deixar claro aqui para vocês. 3 informações importantes que podem servir para resolver alguma questão de prova, tá? Vocês estão ligados que esse ângulo alfa aqui mais o ângulo beta formam 90 graus, né? São complementares. Se isso acontece, matematicamente pode-se provar que o seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa, tá? Se eu tenho 2 ângulos que somam 90, 30 e 60, o seno de 30 será igual ao cosseno de 60 e vice-versa. E a tangente de alfa... não, isso aqui, por enquanto, eu não vou falar disso aqui agora não, tá? Por enquanto não, deixa para quando a gente evoluir um pouquinho. E quando a gente evoluir um pouquinho, a gente vai entender também que tem outras formas de fazer a tangente também, tá? Tem outras formas. A tangente pode ser entendida como seno sobre cosseno, mas por hora eu quero só isso aqui. Uma dica boa também que eu quero dar para você, anota isso aí para mim. Quando é que eu uso tangente? Escreva aí no seu caderno, que a gente vai, a partir dos próximos slides, pegar questões e comigo vocês vão aprender quando é que usa seno, quando é que usa cosseno, quando é que usa tangente. E eu já posso adiantar uma dica aí. Eu uso tangente quando não tiver dado na questão a hipotenusa. Quando não tiver hipotenusa na questão, quando não tiver, e você também não quer achar o valor da hipotenusa, aí você aplica a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Observem que na fórmula da tangente não tem a hipotenusa, tá bom? Vamos lá, segura aí. Alguns valores notáveis. Existe uma tábua trigonométrica com todos os senos, todos os cossenos, todas as tangentes. Você não precisa saber. Você não é obrigado a saber quanto é uma tangente de 12 graus. Isso é surreal. Você não é obrigado a saber quanto é um cosseno de 77 graus. Esses valores não. Se cair na tua prova, o autor vai dizer quanto é que é. Fica frio. Agora, se cair na sua prova os ângulos de 30, 45 e 60, que são chamados de ângulos notáveis, você precisa já tê-los em mente, tá? Então, aí eu fiz a tabela com esses valores. Como decorar essa tabela? E aí, Vaguinho, dá um macete pra gente. É um macete bem conhecido aí de vocês. Como é que decora essa tabela? Você faz assim, ó. Você vai colocar aqui, ó. 1, 2, 3, depois 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todo mundo, tá?
2 embaixo de todo mundo. Vou repetir a música. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Você tem que organizar, você tem que botar aqui, ó, 30, 45 e 60. Escreve aqui a palavra seno, escreve a palavra cosseno. E vai no ritmo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todo mundo, raiz onde não tem 1. Tem rima, viu? Tem rima para decorar. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todo mundo, raiz para quem não tem 1. Então, botei 2 embaixo de todo mundo, raiz para quem não tem 1. Esse aqui tem 1. Esse não tem 1. Esse não tem 1, você bota a raiz. Esse não tem 1 e esse não tem 1, tá? E aí eu acabei encontrando esses valores que já estavam aqui na tabela, tá? Eu deveria ter colocado a tabela sem esses valores, né? Tá, falhei, mas vocês me perdoam. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todo mundo, raiz para quem não tem 1. É a forma de decorar o seno, cosseno dos ângulos de 30, 45 e 60. Você tem que ir pronto já na prova. E a tangente? Como é que eu faço? Se der uma pane na prova, deu um branco, eu quero saber como é que eu vou fazer. Para descobrir a tangente, basta você pegar o seno e dividir pelo cosseno, tá? Depois que você monta a tabela de cima, se você esqueceu, a ideia é que você faça tanto exercício que você decore, mas se por acaso esquecer, divida o seno pelo cosseno. Aqui, ó, para descobrir esse valor aqui, raiz de 3 sobre 3, basta você dividir 1/2, que está aqui, dividido por raiz de 3 sobre 2. Vou fazer para vocês isso. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Cortou, cortou, vai ficar 1 sobre raiz de 3, que eu vou racionalizar, ou seja, vou multiplicar por raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, e aí você vai ter raiz de 3 sobre 3, sacou? Então, se eu esqueço esse valor, basta dividir o de cima pelo de baixo, que eu vou estar encontrando aqui. Então, aqui é 1 e aqui é raiz de 3. Tá certo, galera? Então, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar aqui. Ah, sim, esqueci de uma coisa. Lembra que no slide passado eu disse para vocês que se alfa e beta são complementares, o que é complementares? Somam 90, acontece uma propriedade interessante, que é o seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa. Vamos pegar aqui, ó, 30. O seno de 30 é meio, tá vendo? Quem é o complemento de 30? 60. 60. Aí o cosseno de 60 também é meio, tá vendo? Então o seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa. O cosseno de 60 é igual ao... O seno de 60 é igual ao cosseno de 30, tá? Se eles dois são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Vamos fazer questão agora para treinar tudo isso aqui. Então, só voltando aqui um pouquinho, falamos sobre o triângulo retângulo, depois as razões trigonométricas, o seno, o cosseno e a tangente. Revisamos aqui os valores notáveis e agora vamos para as questões. Eu vou começar simples e eu vou complicando, fechou? Fica aí, não sai daí. Você vai aprender agora tudo que eu disse na teoria, a gente vem agora para a prática, tá certo? Só não se esqueça de me ajudar, por favor, dando like aqui e se inscrevendo no canal. Bora! Questão 01. Só uma aguinha aqui. Uma esfera foi liberada do ponto A, observem aqui, galera, de uma rampa. Sabendo que o ponto A está a 2 metros do solo, então é a altura, tá vendo aqui, ó? 2 metros, aqui tem 90 graus, certo? E que o caminho percorrido pela esfera é exatamente a hipotenusa do triângulo retângulo, então esse é o caminho, tá? Percorrido pela esfera. Determinar a distância que a esfera percorreu até atingir o solo no ponto B. Então o que ele quer é esse X aqui, galera, tá? Pronto. Eu vou ensinar agora com calma como é que se aplica as razões trigonométricas. Por que eu vou aplicar a razão trigonométrica aqui? Porque o triângulo é retângulo. E eu tenho um ângulo, e eu tenho o outro lado, eu quero descobrir o outro lado. Fechou. Lembrando, nós temos seno, eu posso aplicar seno de 30, ou cosseno de 30, ou tangente de 30. Vamos ter que decidir, e eu vou ensinar vocês agora com calma a decidir. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente, a mudança é só aqui. E a tangente é o nosso refrigerante, é a Coca. Pronto. Você vai olhar para a questão e vai dizer o seguinte, o que eu tenho aqui na questão? Eu tenho o ângulo de 30 que está aqui, que é a minha grande referência.
eu tenho um cateto oposto, que é o 2, e eu quero descobrir a hipotenusa. Então, qual das três fórmulas usa cateto oposto e hipotenusa? É a seno. Por esse motivo que eu vou fazer seno de 30, galera. Seno de 30 é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Pronto, aí o seno de 30 tem que saber de cor. Volta aqui na tabela, tá aqui, ó. Seno de 30 já tem que ter decorado, tá? Naquele esquema daquela musiquinha. Seno de 30 é, você bota aqui meio, que é igual. Quem é o cateto oposto a 30? 2. Vai colocar 2 aqui. E a hipotenusa é quem? X, certo? Faz o cruz-credo aqui, portanto, x é igual a 4 metros? 4 metros. Comecei com uma questão bem tranquila para a gente ir evoluindo aos poucos, tá? Tudo certo até aqui? Entenderam o porquê que eu peguei seno? Espero que sim, tá? Porque aqui, galera, cateto adjacente é esse aqui. Não tinha cateto adjacente na questão e eu também não queria achá-lo. Por isso que eu não fui por cosseno, tá bom? Por isso que eu optei por seno. 2. Prova do Enem. Exemplo bacana. Vamos lá. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, que é esse aqui, mediu o ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto P. Tá aqui. Então, o ângulo alfa tá aqui, o cara mediu esse ângulo aqui através de um aparelhozinho lá e até esse ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, aqui ó, tá vendo? Trajetória do barco. Ele seguiu até um ponto B, então chegou aqui no ponto B, de modo que fosse possível ver o ponto P da praia, no entanto, com o ângulo agora 2α, porque quanto mais você encosta de uma coisa, o ângulo aumenta, tá? Aqui era o ângulo alfa, e agora aqui você vai ter o ângulo 2α. O barco se aproximou do ponto P, você já tem um outro ângulo de visão. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa 30, então esse alfa aqui, pessoal, vale 30, já coloca aqui para mim. E ao chegar no ponto B, verificou que o barco havia percorrido AB igual a 2.000 metros. Então essa distância aqui, a gente também pode colocar aqui, ó, 2.000 metros. Bem, com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, pergunta que eu vou colocar de azul aqui agora. A menor distância do barco até o ponto fixo P será? Então você está ligado que o barco continua nessa trajetória. A menor distância, galera, vai ser essa distância aqui que forma um ângulo de 90 graus, tá? Então é a definição de altura. Então é isso que nós queremos encontrar. É esse Hzinho aqui que vai ser a menor distância do barco que vai estar nesse ponto em relação ao ponto P. Moral da história, ache o valor de H. As alternativas estão aqui do lado. Bem, questão bacana demais. Eu vou poder revisar um monte de coisa aqui através dela. Prestem atenção, tá? Veja, atenção. Se alfa é 30, então 2α vai ser 60, né? 2 vezes 30, 60. Sabe o que foi que eu pensei? Prestem atenção. Se aqui é 60, para completar 180, aqui está faltando 120 graus. Concordam comigo? Beleza. Foquem para mim agora no triângulo ABP. Foca nele. ABP. Então nós temos 120 graus aqui, mais 30 graus, 150, para 180. Então esse ângulo aqui só pode ser de quanto? De 30. E aí agora vem um conhecimento que a gente tem que trazer lá da geometria, que é o seguinte. Você está vendo aqui que esse ângulo é 30 e o outro ângulo também 30. Então aqui nós temos uma base. A base de um triângulo isósceles. Como é que eu sei disso? Eu sei que todo triângulo isósceles, os ângulos da base têm a mesma medida. Então, se eu estou vendo 30 aqui e 30 aqui, eu posso garantir que esse triângulo é isósceles. O triângulo ABP. O triângulo ABP é isósceles com certeza. Isósceles, dois lados de mesma medida. Moral da história, se aqui é 2.000, aqui também vai ser 2.000 e isso vai me ajudar muito agora. Pronto. Agora, o que eu vou pedir? Eu vou criar um W aqui. Eu quero agora que vocês foquem, tá? Focar no triângulo BWP. É esse triângulo aqui que eu quero que vocês foquem agora. Bora achar o valor de H? Bora. O que eu vou usar aqui? O ângulo 60 está aqui.
eu quero achar a altura. A altura é o que aqui? O cateto oposto, tá vendo? Olha, a altura é o cateto oposto. E esse 2000 aqui é a hipotenusa. É porque eu estou focado no triângulo BHP. O ângulo está aqui, ele que é minha referência. H é cateto oposto e 2000 é hipotenusa. Então, eu quero o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. Mais uma vez eu vou usar seno, galera. Seno de quem? Do ângulo. Esqueci de falar isso, mas o seno é sempre de um ângulo. O cosseno é do ângulo, entendeu? Quando você encontra assim, ó, seno de 30 igual a meio, esse meio é o seno do ângulo, tá? Não é do lado, é do ângulo. Seno de quem? Seno de 60 é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 60, você tem que saber qual é, você tem que decorar, que é raiz de 3 sobre 2, tá? Eu posso voltar para vocês aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Olha o seno de 60, tá vendo? Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, raiz de 3 sobre 2 é igual. Cateto oposto, quem é que está oposto a 60? É H. H. E a hipotenusa aqui é 2000. Pronto. Aí agora, antes de fazer o cruz credo, eu vou cortar 2 aqui com 2000, vai facilitar meu lado, dá 1000 aqui. Então fica H vezes 1, H é igual a 1000 raiz de 3, tá? Metros. Questão boa, gente, boa. Não está tão simples, mas ela foi bacana porque ela explorou vários pontos aqui da geometria barra trigonometria. Então a resposta aqui, nós vamos ter letra B de bola. Valeu? Tranquilo? Vamos nessa. Tem mais questões, só estou no começo aqui. Talvez eu extrapole um pouquinho esses 30 minutos. Vamos lá. Questão 3. Considere o trapézio isósceles. Trapézio isósceles ABCF. Cadê? Trapézio isósceles ABCF. Tá, de boa. Se ele é isósceles, esse tamanho aqui vai ser do mesmo tamanho desse de cá, tá? E outra coisa importante, esta medida aqui vai ser do mesmo tamanho dessa medida, no trapézio isósceles. Atenção. Na figura, AD mede 3 raiz de 2. Então aqui eu posso colocar aqui, ó, 3 raiz de 2. AD. CF de C até F é 14 raiz de 6, galera. Aqui tudo, ó. 14 raiz de 6. Pronto. Vamos nessa, bora ver o que ele está pedindo. Ele quer saber qual a medida de AB. Quanto vale AB, tá? É esse xizinho aqui que ele quer chegar. Massa. Seguinte, eu vou pedir que vocês me ajudem no seguinte. Eu quero achar essa medida de CD, que eu vou chamar de Y, tá? Me ajude nela aqui primeiro, daqui a pouco a gente conversa. Eu quero achar esse Y aqui, que é essa medida de CD. Daqui a pouco a gente conversa. Aqui eu tenho o ângulo de 60. Eu vou ter o cateto oposto de 60, que é 3 raiz de 2, e quero achar o cateto adjacente, que é Y. Veja que não tem hipotenusa na questão. Eu não quero nem saber de hipotenusa. Quando eu não quiser nem saber de hipotenusa, vocês podem fazer a tangente, tá? Usem a tangente quando vocês não querem envolver hipotenusa no meio. E é isso que vai acontecer. Tangente de 60 é igual coca, tangente é coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 60, pela tabela, é raiz de 3. O cateto oposto a 60 é 3 raiz de 2 e o cateto adjacente é o y que a gente quer encontrar. Vamos de cruz credo aqui. Tchan, tchan. Raiz de 3y é igual a 3 raiz de 2. Y é igual a 3 raiz de 2 sobre raiz de 3. Gente, nesse assunto trigonometria rola muito a questão da racionalização, viu? É bom dar uma revisada. Então aqui eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo, certo? Aí vai dar o seguinte. Vai ficar 3 em cima. Raiz de 2 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 6. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. 3. Você vai cortar 3 com 3. Moral da história, ficou raiz de 6. Nós temos que esse yzinho aqui de cima, que eu vou mudar de cor, esse yzinho aqui, ele mede raiz de 6. Pronto. Por que foi importante ter encontrado esse valor de y? Porque eu sei que do lado de cá é a mesma medida, então vai ser raiz de 6 também.
O autor quer que eu descubra o valor de AB, que é esse x. Vocês estão ligados que AB também está aqui embaixo, ao mesmo tamanho, tá? Pronto. Então, o que eu tenho? Eu tenho que raiz de 6 daqui, mais raiz de 6 aqui, mais x, ou seja, os três somados, tá? Raiz de 6 mais x mais raiz de 6 é igual ao todo aqui, que é quanto? 14 raiz de 6. Então, x vai ser igual a 14 raiz de 6. Gente, cuidado, viu? 1 raiz de 6 mais 1 raiz de 6 é 2 raiz de 6, que eu passo o negativo. Então, menos 2 raiz de 6. Portanto, x vai dar 12 raiz de 6, que é x, não, x, que é justamente o que a gente quer, que é a medida AB, tá bom? Resposta aqui na letra C. Um pouquinho mais complexa essa questão, né? Mas faz parte aqui do jogo, tá? Vamos fazer mais uma? Bora! Vou estourar o tempo só um pouquinho aqui, mas coisa boa para vocês. Exemplo 4 agora. O exemplo 4, galera, eu trago aqui. O triângulo ABC é retângulo em B, então o ângulo de 90 vai estar aqui. Quando ele diz é retângulo em B, o ângulo de 90 está aqui. E os segmentos BD e AC são perpendiculares. Informação importante, escuta. Os segmentos BD, que é esse aqui, e AC, que é esse, são perpendiculares, ou seja, eles formam aqui um ângulo de 90 graus, certo? Pronto. Pergunta, essa questão está bem da matemática pura, né? Não está preocupado em associar com nada da vida real. Se vire aí e encontre o valor do segmento DC, é isso que ele quer. Ele quer descobrir esse xizinho aqui, galera. Qual foi meu raciocínio nessa questão? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou descobrir esse ângulo aqui, ele não está difícil para descobrir o valor dele, tá? Por quê? Aqui eu tenho 60 graus, mais 90, 150. Para 180, que é a soma dos três, aqui vai dar o quê? 30 graus. E aí eu vou pedir para vocês que vocês foquem nesse triângulo aqui, ó, BDC. Foca nesse triângulo aqui para mim. Agora o que a gente faz? Aplicar as nossas famosas razões trigonométricas. Qual das três eu vou usar? Vou te ajudar agora, quer ver? Vou te ajudar. Foco no ângulo. Foco no ângulo. Então, foca aqui no ângulo de 30 graus. Eu quero achar o x, que é o cateto adjacente. E 5 raiz de 3 que está dado na questão é a hipotenusa, não é? Porque está oposto ao ângulo de 90. Concorda comigo? Qual das três razões traz adjacente com hipotenusa? É cosseno. Portanto, eu vou usar cosseno. Cosseno de quem? Do ângulo. Cosseno de 30 é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Galera, cosseno de 30, cadê? Tem que buscar lá na tabela, tá? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que é igual. Cateto adjacente, quem está colado no 30? X. Sobre, quem é hipotenusa? 5 raiz de 3. Bora de cruz credo? 2 vezes x, 2x é igual. Cuidado com isso aqui, tá? Nesse assunto, galera, trigonometria cai muito radicais, tá? Então é importante dar uma revisada no assunto racionalização, radicais. Rolou aqui hoje soma com radicais, né, que são as raízes. Agora, produto de radicais é importante revisar. Aqui ficou 5 raiz de 3 vezes raiz de 3. Vocês estão ligados que raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Portanto, 5 vezes 3 é 15, tá? Logo, x é igual a 5 vezes 3, 15. 15 sobre 2, tá bom? Aqui a resposta na letra C. A última agora. Exemplo 5. Rapidinho aqui para a gente não perder esse foco aqui, tá, galera? Foi difícil essa aula para vocês? Espero que tenha clareado. Com esses meus exemplos aqui, toda essa minha tentativa que vocês aprendam o que é seno, o que é cosseno, eu acho que passando a limpo no caderno aí, fazendo essa minha aula, assistindo essa aula 2 vezes e depois fazendo mais questões, ó, sucesso. O modelo acima apresenta a rampa de acesso a uma fábrica. A rampa tem meio metro de altura, tá aqui, meio, e no final da rampa tem um ponto B. Você tem aqui, ó, a rampa é isso aqui, tá, galera? Rampa, que é a altura da rampa.
Opa, desculpa. E, vou ter que ler de novo. A rampa tem meio metro de altura e do final da rampa, ponto B, aqui, até o portão, que é o ponto P, a distância é de 5,95 metros. Tá bom. Essa questão é diferente. Ele já deu o seno, eu não fiz nenhuma igual a essa. O cara está dizendo que o seno de alfa é igual a 2 sobre 13. Pergunta, qual é em metros a distância mínima percorrida por uma pessoa ao se deslocar do início da rampa, aqui do ponto A, até o acesso ao portão da fábrica? Moral da história, resumindo, me ajudem a encontrar esse X aqui, galera, que é de A até B, e depois eu somo com 5,95. Deixa eu dar uma dica para vocês. Se o autor está te dizendo que o seno é igual a tanto, use o seno. Assim, é claro isso na minha cabeça. Se o cara está te dizendo que o seno de alfa é tanto, ele está dizendo, por favor, use a fórmula do seno. A fórmula do seno é seno de algum ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí eu vou repetir aqui, 2 sobre 13. Bem, seno de quem? Do ângulo. Vem aqui para o ângulo está aqui. Então, seno de alfa. Quem é o cateto oposto aqui a alfa? É meio. Então, a gente vai colocar aqui meio sobre a hipotenusa. A hipotenusa é que está oposto ao ângulo de 90, está aqui x. Meio sobre x é igual a 2 sobre 13. Venha para cá. Cruz credo. 2 vezes x, 2x é igual a 13 vezes meio, é a metade de 13, tá? Que é 6,5. Portanto, é 6,5 por 2, que vai dar 3,25. E agora, para encerrar, vou mudar de cor aqui. E vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Para descobrir a distância da pessoa do ponto A até o portão, vai ser do ponto A até o B e depois do B até o portão. Portanto, é 3,25 que a gente acabou de descobrir, somado com 5,95. Isso aqui vai dar 9,2, galera. Pronto, tá aqui 9,2. Me desculpem porque eu extrapolei um pouquinho o tempo. Eu não gosto de fazer aulas com mais de 30 minutos, que eu acho que fica cansativo para quem está aí escutando, tá? Muito obrigado por terem ficado até o final. Espero que deu para abrir um pouquinho a mente aí, para clarear mais sobre trigonometria no triângulo retângulo. Teremos mais vários outros vídeos ainda sobre trigonometria, tá? Esse foi só o primeiro, eu vou fazer vários, porque é um assunto bastante complexo e que merece a nossa atenção. Muito obrigado, viu? Fiquem com Deus, bons estudos, façam mais questões. Qualquer dúvida, manda para mim no Instagram, que a gente pode bater papo, a gente pode conversar. Valeu, tchau, galera!